Nesse vídeo eu vou apresentar a resposta do desafio que eu fiz no vídeo anterior sobre inovação. Então se você chegou agora e não sabe do que eu estou falando, vou deixar um linkzinho aqui do card do videozinho anterior para que você consiga entender os conceitos de inovação e responder o quiz, beleza? Então não perde tempo, para agora esse vídeo, assiste o vídeo aqui de cima e depois volta, tá? Porque agora eu vou soltar a vinheta e vou soltar a resposta também. Vem comigo! Olá, ser pensante ávido por conhecimento, Prof. AP aqui com você de novo e hoje eu vou trazer a resposta do nosso desafio em relação à inovação, a classificação de inovação. Espero que você tenha gostado do vídeo anterior, né? E que você tenha adquirido bons conhecimentos a respeito de inovação. E na verdade o desafio era para isso, para verificar o quanto você compreendeu os conceitos de inovação e as classificações dos tipos de inovação. Então hoje eu vou dar continuidade, eu vou resgatar. Para isso eu também criei um PowerPoint, eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com outros links importantes que de repente eu acho que é interessante aqui para consolidar o teu aprendizado. Então é isso aí, não perde mais tempo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que está cada vez melhor, beleza? Se tiver sugestão, põe aqui nos comentários. Então sem mais demora, bora lá, vamos ver que tem muita coisa para falar. Muito bem, então só para a gente recapitular, né, relembrando um pouquinho qual foi o desafio, eu perguntei dentro daquela questão de inovação, como é que nós poderíamos classificar a inovação entre o telefone fixo, esse que está representado pelo telefone vermelho, e o telefone celular, o smartphone, que está representado abaixo. Como é que a gente classificaria isso? Essa inovação é uma inovação radical, modular, arquitetural ou incremental com base no que nós vimos no vídeo anterior, na explicação que foi feita anteriormente. E aí, o que você acha? O que você colocou, né? Eu espero que você tenha pensado um pouquinho na resposta, porque ela não é tão simples assim, e eu vou te explicar por quê. Na verdade, esse conceito foi uma pegadinha. Por quê? A gente teria que comparar o telefone fixo que existe, né, há um bom tempo, até os dias atuais e verificar as variações em termos de inovação. E aí fica fácil de observar dentro dessa imagem, por exemplo, que a maioria dos tipos de inovação aplicados ao produto telefone fixo são do tipo incremental, quando houve uma pequena melhora em alguma parte do design, né, um design mais refinado. Modular, quando a gente sai da discagem por pulso para digital. Então, antigamente, aquele barulhinho que é no primeiro telefone vermelho comum da discagem, né? Foi trocado esse módulo por um módulo digital, onde você tem o tom, né? Então, esse tom seria um módulo que foi trocado. E aí depois, obviamente, a gente tem uma mudança arquitetural, quando a gente tem, por exemplo, o telefone fixo, que é um telefone sem fio. A base está ligada na linha fixa, mas a comunicação entre a base e o aparelho você pode andar dentro da sua casa sem nenhum problema. Então aí houve uma mudança de arquitetura, tá? Embora a tecnologia continue sendo a transmissão por fio. Então a gente poderia classificar a inovação entre os telefones fixos como incremental, modular e arquitetural. Radical mesmo foi a invenção do telefone, né? Então quando criou-se o telefone pela primeira vez, isso revolucionou o mundo, tá? E aí sim, a partir daí essas inovações têm sido incrementais, modulares e arquiteturais. Quando a gente vai para o celular, a gente tem que entender que a questão de radiotransmissão, né, o rádio já existia, então as ondas de rádio já eram conhecidas, né? E adaptar isso ao sistema de telefonia também foi algo gradativo. E a gente teria que comparar, então, o primeiro telefone móvel, transmitido por ondas de rádio, até uma tecnologia mais nova, mais recente, de um telefone GSM, tá? Década de 90, 95, por aí. Então aí nós teríamos também a mesma peculiaridade, tá? Inovação incremental, porque nós estamos fazendo pequenas melhorias ao longo dos modelos. Modular, algum outro módulo que você está trocando ali de memória, de display, tá? Arquitetural, no sentido de dar uma refinada, ou melhor, uma modificada na arquitetura que poderia acontecer quando você tem, por exemplo, o StarTAC, que já é um celular dobrado, né, que dá para dobrar, enfim. E aí, agregado a esses produtos, a esses aparelhos, nós temos algumas tecnologias disruptivas, que é o caso do GSM, que é o Sistema Global
para telefones móveis. Daí o 3G, o 4G e atualmente o 5G. Quando nós analisamos os smartphones, e aí há uma grande diferença entre aparelho celular e smartphone, né? Então o aparelho celular, ele utiliza ondas de rádio, tudo bonitinho. O smartphone também utiliza isso, ele se apropria das tecnologias GSM, 3G, 4G e por aí vai. Porém, ele traz em si a questão da inovação arquitetural. Os componentes que estão inclusos num dispositivo de smartphone são os mesmos componentes encontrados, por exemplo, num laptop. Então nós temos a tela de LCD, nós temos memória, nós temos uma área de armazenamento. Os laptops também se utilizam de flash drives ou cartões de memória, assim como os smartphones. Ou seja, a migração de componentes, né, que nós já conhecíamos em termos de memória, processamento, tá, e a partir de sistemas operacionais e aplicativos, né, sistemas de informação de um modo geral, foram adaptados para essa nova arquitetura. Tá bom? Então, aqui é uma mudança arquitetural. Então, o smartphone em si não é uma inovação radical. Por que não? Porque ele tem basicamente o conhecimento de todos os componentes já utilizados em outros dispositivos, só que rearranjados de uma forma diferente. E essa é a definição de inovação arquitetural. Tudo que foi feito nos mobiles, em termos de usar tecnologias de comunicação como GSM, 3G, 4G, é o que faz o celular ter utilidade. E eu diria mais, a grande inovação que consegue fazer com que o smartphone tenha essa serventia toda é a internet. Então a internet sim é considerada a nossa inovação radical, aquela que modifica até o comportamento, os negócios, tá? E que propiciou o surgimento de um smartphone. Por quê? Veja só, internet com alta velocidade, pegando, por exemplo, tecnologias como 4G e 5G, permitem que nós possamos assistir vídeos, ter fotos, músicas, né, transmitida por streaming, e não necessariamente usar a tecnologia GSM de comunicação entre celulares propriamente dito. Então a internet aqui é o motor, é o carro-chefe para se utilizar o dispositivo smartphone, que traz todas as características de um equipamento computadorizado. Isso também serve para as Smart TVs, que nada mais é que uma tela gigante com componentes de processador, memória, inclusive dá para se colocar até HD externo e gravar os seus programas lá. Ou seja, eu tenho todo um sistema computacional embarcado numa nova arquitetura, beleza? Aí o que acontece? A partir da criação dos smartphones, todos os fabricantes fazem inovações incrementais e modulares. Então basta olhar, por exemplo, a questão de câmera, né? Então você hoje tem celulares com 4 câmeras. Isso é uma alteração de módulo. Ou mesmo quando você coloca um módulo de reconhecimento digital, então isso é um módulo, tá? Então é normal que dentro de um design dominante, que é basicamente esse que você está vendo aí na imagem, independente do fabricante, tá? Você vai ter muito de inovação incremental e modular. Tá? Então veja como é difícil realmente usar tecnologias disruptivas ou criar mesmo uma inovação radical. É muito mais difícil. Porém, essas inovações radicais, lembrando do que nós vimos naquele vídeo anterior, tá? São as que realmente impulsionam a sociedade a uma mudança, a um crescimento, inclusive, econômico, como diria o Schumpeter. Beleza? E é isso. Aqui cabe um comentário bem interessante a respeito desse conteúdo que foi apresentado, tá? Tudo que foi mostrado é baseado em pesquisa, eu até demonstrei os autores, e talvez você tenha uma visão, ou algum autor tenha alguma visão, diferente dessa que foi apresentada. E isso é legal. Então se você discorda ou tem um outro ponto de vista a respeito disso, né? Por favor, coloca nos comentários, vamos abrir uma discussão, tá? Eu acho super interessante isso. E essa é a base que nós fazemos aqui no canal, tá? Apresentar um conteúdo bacana, pesquisado, fundamentado, para que você aproveite o máximo, né, desse conhecimento e aplique isso na sua carreira, na sua vida, da forma mais adequada, beleza? No próximo vídeo, nós vamos entrar no assunto Indústria 4.0 e todos esses conceitos vão ser muito importantes para a gente entender não só a questão da Indústria 4.0 no contexto social, né, para a gente até definir se é radical ou não, mas também para que nós possamos entender as diversas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nada, compartilhe o vídeo para ajudar esse canal a crescer
E fica agora com um momento de reflexão e no próximo vídeo a gente se vê. Valeu, até mais!